Número 15. A nação obcecada por crocodilos. Na remota nação insular de Timor-Leste, um dos países mais fascinantes e profundamente ligados a crenças culturais gira em torno de uma criatura que muitos estrangeiros temem, o crocodilo. Mas aqui, os crocodilos não são apenas animais, eles são ancestrais sagrados, protetores espirituais e um símbolo vivo da identidade nacional. Segundo a antiga lenda timorense, a própria ilha de Timor foi formada a partir de um crocodilo gigante. A história conta que um menino salvou um pequeno crocodilo, cuidando dele até que recuperasse a saúde. Em troca, o crocodilo prometeu retribuir a bondade. À medida que crescia, ele carregou o menino através do oceano e, eventualmente, transformou seu próprio corpo em terra, criando a ilha que hoje conhecemos como Timor. Ainda hoje, muitos habitantes acreditam ser descendentes desse crocodilo mítico, formando uma ligação espiritual entre humanos e esses poderosos répteis. Por causa dessa crença, os crocodilos em Timor-Leste são frequentemente tratados com um nível de respeito raramente visto em qualquer outro lugar do mundo. Matar um crocodilo é considerado um tabu em muitas comunidades, e quando ocorrem ataques, o que às vezes acontece, eles são interpretados não apenas como incidentes aleatórios, mas como mensagens espirituais ou consequências de tradições quebradas. Essa mentalidade cria uma coexistência única entre os humanos e um dos predadores mais perigosos da natureza. Ao longo dos rios e áreas costeiras, especialmente em regiões rurais, os crocodilos habitam as mesmas águas onde os moradores pescam, tomam banho e viajam. Ao contrário de muitos outros países onde essa presença geraria medo e medidas agressivas de controle, aqui ela leva a rituais, orações e oferendas. Algumas aldeias realizam cerimônias para honrar os espíritos dos crocodilos, pedindo proteção e perdão. No entanto, esse profundo respeito cultural também traz perigos reais. O crocodilo de água salgada, o maior e mais agressivo do mundo, habita essas águas. Ao longo dos anos, houve inúmeros encontros, alguns fatais. Ainda assim, o sistema de crenças permanece forte, criando uma relação complexa onde reverência e risco coexistem lado a lado. Nos tempos recentes, o governo e grupos de conservação tentaram equilibrar tradição e segurança, educando a comunidade sobre como reduzir encontros perigosos, enquanto ainda respeitam os valores culturais. Mas mudar crenças centenárias nunca é simples. Para muitos timorenses, o crocodilo não é apenas vida selvagem, é família. Essa conexão extraordinária entre mito, cultura e sobrevivência torna Timor-Leste um dos lugares mais únicos da Terra. Um país onde a linha entre lenda e realidade se mistura, e onde uma das criaturas mais mortais do mundo não é vista como inimiga, mas como um ancestral que observa a Terra. Número 10. Paradoxos estranhos em Timor-Leste. Em uma das nações mais jovens do mundo, a vida se desenrola de uma forma que parece ao mesmo tempo simples e profundamente complexa. Timor-Leste, também conhecido como Timor Oriental, fica tranquilamente entre a Indonésia e a Austrália, mas sua realidade é cheia de contradições que o tornam um dos lugares mais fascinantes da Terra. À primeira vista, o país parece intocado pelo caos moderno. A capital, Dili, oferece vistas costeiras deslumbrantes, ruas tranquilas e um estilo de vida relaxado que parece quase congelado no tempo. Mas por trás dessa calma existe uma sociedade moldada por luta, resiliência e um futuro em rápida transformação. Um dos paradoxos mais marcantes é o contraste entre pobreza e felicidade. Timor-Leste é considerado um dos países menos desenvolvidos da Ásia, com infraestrutura limitada, rendas modestas e acesso estrito à saúde e educação avançadas. No entanto, apesar desses desafios, muitos moradores vivem com um senso de alegria, comunidade e riqueza emocional que é raro em nações mais desenvolvidas. As famílias se reúnem diariamente, os vizinhos se conhecem profundamente e os laços sociais muitas vezes substituem a riqueza material. Outra contradição aparece no equilíbrio entre tradição e influência moderna. Nas aldeias rurais, costumes antigos e crenças animistas ainda existem ao lado de fortes tradições católicas introduzidas durante séculos de domínio português. Cerimônias, rituais e tabus locais continuam a moldar a vida cotidiana. Ao mesmo tempo, os jovens nas áreas urbanas estão cada vez mais conectados à cultura global por meio de smartphones, redes sociais e tendências ocidentais.
Isso cria uma tensão cultural única, onde uma geração se apega ao passado enquanto outra avança rapidamente em direção ao futuro. Há também o paradoxo da beleza natural versus dificuldade econômica. As paisagens de Timor-Leste são de tirar o fôlego, águas cristalinas, recifes de coral intocados, montanhas dramáticas e praias silenciosas ainda pouco exploradas pelo turismo em massa. Lugares como a ilha de Atauro possuem uma das maiores biodiversidades marinhas do mundo. No entanto, apesar dessa riqueza natural incrível, o turismo ainda é subdesenvolvido. Infraestrutura básica como estradas, hotéis e transporte ainda está em desenvolvimento, dificultando que o país aproveite plenamente sua própria beleza. Outro contraste surpreendente está no custo de vida versus oportunidades. Por um lado, as despesas diárias em Timor-Leste podem ser extremamente baixas em comparação com muitas partes do mundo. Mas, por outro lado, as oportunidades de trabalho são limitadas, os salários são baixos e o crescimento econômico depende fortemente do petróleo e da ajuda internacional. Isso cria uma realidade onde viver é barato, mas ganhar uma renda estável não é fácil. Talvez o paradoxo mais profundo de todos seja o passado do país versus seu presente. Timor-Leste conquistou sua independência em 2002 após anos de conflito e luta. As marcas da história ainda são visíveis na infraestrutura e na memória coletiva do povo. Ainda assim, em vez de ser definido pelo sofrimento, o país carrega um otimismo silencioso, um senso de reconstrução, esperança e identidade em formação. Caminhando pelas ruas de Dili, é possível ver claramente esse contraste. Prédios antigos ficam ao lado de novas construções. Mercados tradicionais operam próximos de pequenas lojas modernas. A vida segue devagar, mas a mudança está sempre em movimento. E há também paradoxo social que muitas vezes surpreende os visitantes. A sociedade timorense é geralmente conservadora, profundamente ligada à religião e aos valores culturais. Ao mesmo tempo, a cordialidade e a hospitalidade do povo criam uma atmosfera acolhedora e relaxada. Os visitantes frequentemente percebem como as conversas começam facilmente, como os sorrisos são genuínos, e como o senso de hospitalidade é forte, mesmo entre aqueles que têm pouco. Em Timor-Leste, nada é apenas uma coisa. Cada aspecto da vida parece existir em dois mundos ao mesmo tempo, antigo e moderno. Rico em espírito, mas limitado em recursos, isolado, mas lentamente conectado ao cenário global. Esses paradoxos não são fraquezas. Eles definem o país, moldam sua identidade, seu ritmo e seu futuro. E para aqueles que realmente observam, Timor-Leste não é apenas um lugar, é uma história ainda sendo escrita, onde cada contradição revela algo mais profundo sobre o que significa viver, adaptar-se e resistir em um dos cantos mais únicos do mundo. Número 5. Tradições interessantes do povo de Timor-Leste. Longe no Sudeste Asiático, entre a Indonésia e a Austrália, Timor-Leste é um país onde tradições antigas ainda moldam a vida cotidiana de formas que parecem ao mesmo tempo misteriosas e profundamente significativas. Apesar da modernização chegar lentamente às cidades, a alma desta nação vive em suas aldeias, onde costumes, rituais e crenças são transmitidos de geração em geração. Uma das tradições mais fascinantes é o conceito de Lulik. No sistema de crenças Lulik, certos objetos, lugares até palavras são considerados sagrados ou proibidos. Isso pode incluir casas ancestrais, heranças ou áreas específicas de terra. Os moradores acreditam que perturbar esses elementos sagrados sem permissão pode trazer infortúnio ou consequências espirituais. Essa regra invisível governa silenciosamente o comportamento, criando um profundo respeito pelos antepassados e pela natureza. Outro elemento cultural único são as casas tradicionais conhecidas como Malulik. Essas estruturas altas em forma de cone não são apenas casas, são centros espirituais da família. Construídas sobre palafitas com telhados de palha, representam a ligação entre os vivos e os ancestrais. Cerimônias importantes, decisões familiares e rituais acontecem nesses espaços. As tradições de casamento também carregam grande significado cultural. Uma das práticas mais notáveis é a troca chamada Barlak. Nessa tradição, a família do noivo oferece presentes como gado, dinheiro ou itens tradicionais à família da noiva. Isso não é apenas uma transação.
Simboliza respeito, união e a ligação entre duas famílias. A dança e a música desempenham um papel essencial na cultura timorense, especialmente durante festivais. Danças tradicionais como a dança Tebe são realizadas em grupo, onde homens e mulheres se movem em ritmo enquanto cantam e batem os pés. A energia é vibrante e cheia de história. Outra tradição importante é a oralidade. Em muitas áreas rurais, os mais velhos são vistos como bibliotecas vivas, transmitindo mitos, lendas e eventos históricos através da fala. A religião também se mistura com crenças tradicionais. Embora a maioria da população siga o catolicismo romano, muitos ainda praticam tradições animistas ao mesmo tempo. No dia a dia, o respeito e os valores comunitários se destacam. Cumprimentar os mais velhos, compartilhar comida e participar de eventos comunitários são partes essenciais da vida. O que torna Timor-Leste realmente cativante é que essas tradições não são apenas preservadas, elas são vividas todos os dias. Número 3. Fatos pouco conhecidos sobre as mulheres em Timor-Leste. Longe dos estereótipos e das impressões superficiais, as mulheres de Timor-Leste carregam uma profundidade de cultura, resiliência e identidade que muitos estrangeiros nunca chegam a compreender verdadeiramente. Esta pequena nação do Sudeste Asiático, situada entre a Indonésia e a Austrália, guarda histórias moldadas por séculos de tradição, colonização e lutas pela independência. E no coração dessas histórias estão suas mulheres, fortes, graciosas e profundamente ligadas ao seu patrimônio. Um dos fatos menos conhecidos é o quanto as mulheres estão conectadas aos costumes tradicionais, especialmente dentro do sistema cultural único conhecido como Malulik. Essas casas sagradas são mais do que símbolos arquitetônicos, elas representam linhagem familiar, crenças espirituais e laços ancestrais. Enquanto os homens muitas vezes assumem papéis de liderança visíveis, as mulheres são as guardiãs silenciosas dessas tradições, preservando rituais, histórias orais e conhecimentos sagrados que passam de geração em geração. Em muitas áreas rurais, o papel de uma mulher dentro dessas tradições lhe confere uma posição poderosa e respeitada na comunidade. Outro aspecto fascinante é a riqueza linguística entre as mulheres em Timor-Leste. Muitas mulheres timorenses são multilíngues, frequentemente falando teton, português, às vezes, indonésio ou dialetos locais. Essa habilidade linguística não é apenas prática. Ela reflete a história em camadas do país, desde a colonização portuguesa até a ocupação indonésia, finalmente, a independência em 2002. As mulheres, especialmente nos mercados e espaços comunitários, muitas vezes atuam como pontes culturais, comunicando-se entre gerações e grupos sociais. No dia a dia, muitas mulheres contribuem significativamente para a economia local, especialmente no setor informal. Em mercados movimentados de cidades como Dili, as mulheres dominam o comércio, vendendo produtos frescos, tecidos artesanais e alimentos tradicionais. Esses mercados não são apenas centros econômicos, são espaços sociais onde histórias, notícias e tradições são compartilhadas. O vibrante tecido tais, um tecido tradicional feito à mão, muitas vezes é produzido por mulheres, cada padrão contando uma história de identidade, região e herança familiar. O que frequentemente surpreende os estrangeiros é o equilíbrio entre valores tradicionais e aspirações modernas. Embora Timor-Leste permaneça uma sociedade relativamente conservadora, muitas jovens estão cada vez mais buscando educação e carreiras profissionais. Universidades e organizações não governamentais abriram novas portas, permitindo que mulheres assumam funções no governo, na educação e em organizações internacionais. Figuras como Maria Fernanda Lei destacam a crescente presença feminina na liderança nacional, desafiando normas de gênero de longa data. No entanto, a vida não é isenta de desafios. Problemas como acesso limitado à saúde, educação em áreas rurais e desigualdade de gênero ainda existem. Mesmo assim, apesar desses obstáculos, as mulheres timorenses continuam demonstrando uma resiliência extraordinária. Sua força foi especialmente evidente durante a luta pela independência do país, onde muitas mulheres desempenharam papéis cruciais como ativistas, apoiadoras e sobreviventes durante a ocupação indonésia do Timor-Leste. Culturalmente, a beleza em Timor-Leste muitas vezes não está ligada apenas à aparência física, mas ao caráter, respeito, humildade, conexão com a família e a tradição.
Isso cria uma percepção única que vai além de definições superficiais, fazendo com que as mulheres deste país se destaquem de maneira profundamente significativa. No final, a verdadeira história das mulheres em Timor-Leste não é apenas sobre aparência ou estilo de vida, é sobre identidade, força e uma conexão inquebrável com a cultura e a história que continuam mudando a nação até hoje. Número 2. A paixão pelos esportes em Timor-Leste. No coração do Sudeste Asiático, onde águas azul-turquesa encontram montanhas acidentadas e séculos de resiliência moldam a vida cotidiana. Timor-Leste revela um lado que muitos estrangeiros nunca esperam, uma paixão profunda, quase eletrizante, pelos esportes. Apesar de ser uma das nações mais jovens do mundo, tendo conquistado a independência em 2002 após anos de luta, o país desenvolveu uma cultura esportiva crua, emocional e profundamente ligada à sua identidade nacional. Caminhe pelas ruas de Dili e você perceberá imediatamente algo único. Desde becos estreitos até campos abertos e empoeirados, o futebol está em toda parte. Través improvisadas feitas de madeira ou até chinelos marcam os limites de jogos que podem durar horas. Jovens meninos, e cada vez mais meninas, jogam com uma energia incomparável, muitas vezes descalços, movidos não por ambição profissional, mas pelo amor puro ao jogo. O futebol aqui não é apenas um esporte, é uma linguagem, uma forma de expressão e um símbolo de união. A influência do futebol global é forte. Estrelas internacionais inspiram os jovens locais, e grandes torneios como a Copa do Mundo da FIFA reúnem bairros inteiros. Quando há jogos, pequenos cafés e barracas de rua se transformam em pontos de encontro vibrantes, com multidões torcendo intensamente e reagindo a cada gol como se fosse seu próprio país em campo. Em uma nação ainda em desenvolvimento econômico, esses momentos compartilhados criam um poderoso senso de pertencimento. Mas o futebol é apenas parte da história. Timor-Leste também demonstra um interesse crescente por artes marciais, de esporte de combate, refletindo tanto a tradição cultural quanto a influência moderna. Modalidades como taekwondo, boxe e formas tradicionais de luta ganharam popularidade, especialmente entre os jovens que buscam disciplina, respeito e oportunidades. De muitas formas, esses esportes oferecem mais do que força física. Eles fornecem estrutura, propósito e um caminho para longe dos desafios da pobreza e da falta de emprego. Um dos aspectos mais inspiradores dos esportes em Timor-Leste é como eles unem comunidades entre gerações. Torneios locais não são apenas competições, são eventos sociais. Famílias se reúnem, música toca ao fundo, vilarejos inteiros ganham vida com entusiasmo. As vitórias são celebradas coletivamente e até as derrotas são experiências compartilhadas que fortalecem os laços. O governo e organizações locais começaram a reconhecer o poder dos esportes como ferramenta de desenvolvimento. Esforços estão sendo feitos para construir melhores instalações, apoiar jovens atletas e incentivar a participação em todos os níveis. Embora os recursos ainda sejam limitados, a determinação do povo é inegável. Há um sonho crescente de que, um dia, Timor-Leste deixará uma marca significativa no cenário esportivo internacional. O que realmente diferencia essa nação não é a infraestrutura ou financiamento, é o espírito. Em Timor-Leste, os esportes são praticados com coração, orgulho e uma intensidade que reflete a jornada do país. Cada chute na bola, cada soco no treino, cada grito da torcida conta uma história de resiliência, esperança e um desejo incansável de seguir em frente. Em um lugar onde a vida pode ser desafiadora, os esportes se tornam mais do que um passatempo. Eles são uma fuga, uma paixão e, para muitos, um vislumbre de um futuro mais brilhante. Número 1. O custo de vida em Timor-Leste. Escondido no Sudeste Asiático, logo ao norte da Austrália, compartilhando uma ilha com a Indonésia, Timor-Leste continua sendo um dos países menos explorados e surpreendentemente acessíveis do mundo. Mas o que realmente define a vida cotidiana aqui não é apenas sua beleza intocada ou seu ritmo lento, é o quanto é incrivelmente barato sobreviver, em alguns casos, viver confortavelmente. Para muitos estrangeiros, especialmente viajantes ou exploradores digitais, o custo de vida em Timor-Leste parece quase real. Em comparação com países ocidentais, as despesas podem cair para uma fração, tornando um dos países mais baratos em 2026 para experimentar a vida crua e autêntica.
Vamos começar pela acomodação. Na capital Dili, é possível encontrar casas simples ou pequenos apartamentos por apenas 100 a 300 dólares por mês. Não são espaços luxuosos, mas oferecem o essencial: uma cama, um teto e acesso a um estilo de vida simples. Fora de Dili, em regiões rurais, os preços podem cair ainda mais, às vezes abaixo de 80 dólares por mês, especialmente se você estiver vivendo como um local. A comida é onde Timor-Leste realmente se destaca em acessibilidade. Os mercados locais estão cheios de peixe fresco, frutas tropicais e vegetais orgânicos, muitas vezes vendidos por preços extremamente baixos. Uma refeição completa em um restaurante local pode custar apenas 2 a 4 dólares. A comida de rua é ainda mais barata, às vezes menos de $1, tornando os gastos diários com alimentação extremamente administráveis. Já os produtos importados, no entanto, contam uma história diferente. Devido à produção local limitada, lanches importados, alimentos embalados e marcas internacionais podem ser surpreendentemente caros. O transporte é simples e econômico. Opções de transporte público como minibuses, conhecidos localmente como microles, custam apenas alguns centavos por viagem. Mototáxis também são comuns e baratos, frequentemente usados para deslocamentos rápidos dentro de cidades como Dili. Ter um carro, no entanto, pode ser caro devido aos preços do combustível e ao desafio de manutenção. Os serviços públicos em Timor-Leste podem ser imprevisíveis. A eletricidade está disponível nas áreas urbanas, mas quedas de energia não são incomuns. Os custos mensais de eletricidade podem variar entre 20 e 60 dólares, dependendo do consumo, enquanto o acesso à internet, embora esteja melhorando, ainda é relativamente caro e lento em comparação com padrões globais. A saúde e a educação são básicas. O sistema público de saúde é muito barato ou às vezes gratuito, mas as instalações são limitadas e muitos estrangeiros preferem clínicas privadas ou viajar para o exterior em casos mais graves. As opções de educação também são limitadas, especialmente em padrões internacionais, algo que residentes de longo prazo precisam considerar. O que torna Timor-Leste único é que, embora o custo de vida seja extremamente baixo, o estilo de vida é simples, às vezes até desafiador. Não é um lugar de luxo, internet rápida ou infraestrutura moderna. Em vez disso, oferece algo diferente: natureza bruta, praias intocadas, uma forma de vida mais lenta e humana. E para aqueles que se adaptam, que aceitam a simplicidade, Timor-Leste se torna mais do que apenas barato, se torna inesquecível. Espere, então você está me dizendo que um país onde crocodilos são tratados como família, a vida é extremamente barata e a realidade parece um paradoxo vivo, realmente existe? Isto não é apenas mais um destino. Isto é Timor-Leste, um lugar onde mitos caminham ao lado da realidade, e nada é o que parece. Mas aqui está a verdadeira pergunta: você conseguiria sobreviver vivendo aqui, ou este país mudaria você para sempre? Comente sua resposta abaixo, e não se esqueça de curtir e se inscrever, porque o próximo país pode ser ainda mais inacreditável.